Amigos do canal FM, partiu mais uma aulinha? Curto-circuito, continuação de eletrodinâmica. Moleque, quando fala de curto-circuito, cara, dá até medo. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? A primeira coisa que vem à sua mente é fogo, fumaça, tudo queimando. Mas de boa, curto-circuito na física nem sempre é isso. Trouxe pra tu aqui um exemplo que ao mesmo tempo vai dizer que curto-circuito é isso, vai dizer que não é. Então olha só, peguei duas lâmpadas básicas, tá? As duas lâmpadas estão ligadas em série. E essa série está ligada a uma bateria de tensão elétrica que eu não sei, vou chutar, sei lá, U igual a 30 volts. Imagine ainda que cada lâmpada dessa tenha resistência elétrica de 5 ohms, tá? Então elas estão em série, 5 ohms. Aí vem a perguntinha básica. Qual a intensidade de corrente elétrica que flui por cada lâmpada? Pô, pelo amor de Deus, a corrente que vai passar pela primeira lâmpada obrigatoriamente vai passar pela segunda lâmpada. Isso porque as duas lâmpadas estão em série. Isso caracteriza a série. A corrente numa é a mesma corrente na outra. Como ele pede para calcular o valor dessa intensidade, eu usaria igual a R vezes I. Pelo exemplo que eu te dei, 5 ohms cada um, a resistência equivalente é a soma das duas. Então daria 10 ohms. Guarda, pega isso e joga lá. Ó. A DDP é 30, a resistência equivalente é a sua nota 10 e toma. Achei uma intensidade de corrente elétrica igual a 3 amperes. Pronto, matei a questão. Ué, tio, mas não tem nada de curto-circuito aí. Ainda. Olha o que eu vou fazer com esse mesmo circuito. Guarda os valores que eu te dei. Duas resistências, duas lâmpadas de resistência 5 e a DDP de 30 volts. A corrente que fluiu foi de 3 amperes. Agora olha lá. E agora? Qual a intensidade de corrente que flui por cada lâmpada? Ué, mas não mudou nada. Mudou. Olha só o que eu vou fazer agora. Toma. Eu vou colocar ali um fio condutor. Moleque, isso aqui é o curto-circuito. Quando eu ligo aquele fio condutor ali, olha o que acontece com a primeira lâmpada que está embaixo dele. Se apagou de novo. Se apagou. Esse curto-circuito vai apagar essa lâmpada. Por que vai apagar essa lâmpada? Eu vou te mostrar agora o caminho da corrente elétrica que flui pelo circuito. Saiu da bateria, que nós inventamos 30 volts, subiu. Quando chegar nesse pontinho, pensa comigo. A corrente tem a opção de atravessar uma resistência de 5 ohms, já que as duas lâmpadas têm resistência de 5 ohms, ou então seguir por um caminho livre. A pergunta que eu te faço é, corrente gosta de resistência? Não. Então a corrente vai preferir subir pelo fio, seguir a vida dela sem encarar a resistência? Vai. Aqui não tem jeito. Aqui ela vai ter que atravessar a segunda lâmpada e voltar para o gerador. A pergunta é, por que se apaga? Se apaga porque com o curto-circuito eu criei um caminho sem resistência. Eu desviei a corrente daquela lâmpada. Se você reparar, a lâmpada agora não está recebendo corrente, por isso que ela se apaga. Se eu tirar o fio, se eu tirar o curto-circuito, ela volta a acender. Ela não queimou, ela volta a acender, beleza? Então o curto-circuito é isso. Eu gero um caminho sem resistência para a corrente, e aí a corrente vai preferir esse caminho, vai sofrer um little desvio. Tá ok? Sempre assim, tio? Quase sempre. Daqui a pouco eu te mostro o porquê. Tá, se essa lâmpada não recebe corrente, infelizmente, ela está morta. Ela não participa do circuito. Se ela não participa do circuito, cara, a resistência equivalente que era 10, não é mais 10, passa a ser 5 ohms. Por quê? Porque a outra lâmpada de 5 não está participando. Se a resistência equivalente vale 5, na hora de aplicar igual a R vezes I, amor de minha vida, a DDP vai ser de 30, a resistência agora, infelizmente, é de 5 e I vai ser igual a 6 amperes. Deixa eu lembrar, a corrente antiga era de 3. A corrente nova, com curto-circuito, passa a ser de quanto? O dobro, 6. Agora eu entendo porque na sua casa, quando pinta um curto-circuito, queima aparelho. Porque normalmente com um curto-circuito, a corrente faz o quê? Aumenta. No nosso caso aqui, dobrou.
Então o curto-circuito, aquele que está na tua mente, que gera fogo, fumaça, queima aparelho justamente porque a intensidade de corrente aumenta, já que a resistência de circuito diminui. Beleza? Isso tudo que eu acabei de falar caiu no vestibular da UERJ em 2013, primeiro exame de qualificação. Olha o que ele fala. Em uma experiência, 3 lâmpadas idênticas L2 e L3 foram inicialmente associadas em série e conectadas a uma bateria E de resistência interna nula. Cada uma dessas lâmpadas pode ser individualmente ligada à bateria sem se queimar. Observe o esquema desse circuito. Quando as 3 lâmpadas encontram-se acesas, olha só, L1, L2, L3, todo mundo em série, todo mundo recebendo corrente, todo mundo aceso aqui, ó. Aí, em seguida, olha só, em seguida, os extremos não comuns de L1 e L2 foram conectados por um fio metálico, conforme ilustrado abaixo. A afirmativa que descreve o estado de funcionamento das lâmpadas nessa nova condição olha o que ele fez. Ele pegou o circuito e ligou esse pontinho a esse pontinho por um fio sem resistência. Pô, cara, ele acabou de fazer o quê? De gerar um curto-circuito. Ele acabou de desviar a corrente elétrica de L1 e L2. Como assim, tio? Ué, a corrente que sai da bateria chega nesse pontinho, não vai se dividir. Ela vai pelo caminho curto, ela vai pelo caminho sem resistência, atravessa L3 e volta para o gerador. A pergunta é, L1 e L2 recebem corrente? Não. Se L1 e L2 não recebem corrente, um abraço, elas se apagam. Tá? Então, nesse caso, o L3 vai brilhar porque está ligada, vai brilhar mais porque recebe mais corrente, porque a resistência total do circuito diminuiu. Se a resistência diminuiu, a corrente subiu, a lâmpada brilha mais. Beleza? Então já vou direto ao assunto. Olha a letra C de cachorrão. L1 e L2 se apagam e L3 permanece acesa. Dúvidas? Perguntas? Olha só, voltei àquele circuito inicial, só reorganizei a minha vida aqui para te fazer uma colocação. Preste atenção. Naquele circuitinho inicial, a DDP era de 30 volts, a lâmpada primeira morreu, porque ela estava em curto-circuito, esse fio sem resistência, e a lâmpada 2 brilhava mais, ok? A corrente que passava por ela era de 6 amperes, muito maior do que aquela quando as duas lâmpadas participavam, que era de apenas 3 amperes. Fechado? Aí a pergunta que eu te faço olha só, que comecem os jogos. Agora sim, curto-circuito em detalhes, preste atenção. Imagine que eu chame esse ponto aqui de ponto A e esse ponto aqui de ponto B. A pergunta que eu te faço qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B? Você pode analisar aqui 2 caminhos, o caminho do fio ou o caminho da lâmpada. Preste atenção, imagine que eu queira calcular pelo fio. Se eu for calcular pelo fio, é R vezes I. A DDP vai ser de quanto? Sei lá, é a DDP de U a B. Pontos A e B. A resistência do fio. Qual é a resistência do fio? Tem? Do. É 0. E a intensidade de corrente que flui? É 6. Joga lá. Só que o detalhe, 6 vezes 0 é 0. U a B, então, vai valer 0. E agora, e se eu fosse calcular pela lâmpada? Se você for calcular pela lâmpada, você vai usar U igual a R vezes I. A DDP é o que você quer saber, UAB, que é igual a resistência. Agora a resistência da lâmpada, 5, vezes a intensidade de corrente. Passa corrente pela lâmpada? Não. Se não passa corrente pela lâmpada, 0. E aí é triste, mas a DDP entre A e B é igual a 0. O que marca um curto-circuito, então, é a diferença de potencial igual a quanto? 0. Correto? Tranquilo? Agora olha só. Teatrinho. Quer dizer que não tem DDP entre A e B? Não. Ah, não tem diferença de potencial entre A e B? Não. Não tem diferença entre A e B? Não. Então para que você chamou de A e B? Você poderia chamar de A e A mesmo. Aqui, então, eu não vou chamar de A e B, eu vou chamar de A e A mesmo, já que não existe diferença entre eles. E aí começa o The Jump of the Cat.
Toda vez que você encontra um resistor ligado entre dois pontos de nomes iguais, filho, esse resistor está morto. Esse resistor está em curto-circuito. Porque num circuito elétrico, pontos de nomes iguais significa o quê? Pontos equipotenciais. Diferença de potencial igual a zero. Volta. Toda vez que um resistor está ligado entre pontos de nomes iguais, ele está morto. Um outro detalhe, quando você pega um ponto no circuito, você pode movimentar esse ponto para onde você quiser, desde que você não atropele resistor. Preste atenção. Esse ponto aqui não é ponto A? Eu posso trazer ele para cá. Vai ser A também, não atropelei ninguém, então eu posso trazer ele para cá. Vai ser A também, eu não atropelei ninguém, e até chegar nesse pontinho que eu chamei de A. Não dá para chamar esse ponto de A. Por quê? Porque daqui para cá eu não consigo passar sem atropelar um resistor. Então, na Constituição Federal, artigo 5º está escrito que todo cidadão brasileiro ou naturalizado tem direito a levar o ponto para onde ele quiser, desde que não atropele o resistor. Isso ajuda a gente por quê? Porque se você for levando o ponto para onde você quiser e puder, você vai encontrar resistores ligados entre pontos de nomes iguais. E aí esse resistor está morto, ele está em curto-circuito, ele não participa do circuito. Hã? Não entendi nada. Vamos lá, olha só. Imagine que ele te peça para calcular a resistência equivalente desse circuito aqui. Vai lendo o enunciado aí enquanto eu troco a cor da caneta. A associação de resistores esquematizada é submetida a uma DDP Brothers. Determine a resistência do resistor equivalente. Moleque, aqui está o ponto A. Eu posso movimentar esse ponto para onde eu quiser, desde que eu não atropele resistor. Posso trazer esse ponto para cá? A. 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 Existe algum resistor ligado entre pontos de nomes iguais? Tem. O resistor de 5. Esse cara aqui está entre A e A. Se ele está entre A e A, tchau, ele está morto. Quando a questão pede a resistência equivalente ao circuito, poxa, o circuito eu conto entre A e B. Só que A e B só conta daqui para lá. Em que eu tenho 3 resistores associados em paralelo. Posso meter um 2A2 aqui, ó. 4 em paralelo com 4, 2 iguais. Pega 1 e divide por 2. Dá 2. Aí eu vou ficar com um circuito que vai ser assim. Pontinho A aqui, pontinho B ali. Em cima, 6 homens. E embaixo, o que eu acabei de encontrar, 2 homens. Agora, são 2 resistores, mas não são iguais. Então, a resistência equivalente é o produto pela soma. 6 vezes 2 por 6 mais 2. Aí, na descrição do vídeo, tem associação de resistor, detalhes a respeito de produto pela soma que eu acabei de falar, ok? Resistência equivalente, então, vai ser 6 vezes 2, 8, vai dar REC 12 por 8, 1,5 ohms. Ok? Entendeu a ideia? Está entre pontos A e A, B e B, morreu. Por que eu não mexi com o ponto B? Porque o ponto B não tem como passar para o outro lado. Não tem, sem atropelar resistor. Essa é a ideia. Tio, não entendi. Repete. Eu não. Olha outro exemplo. Na verdade, eu trouxe 3 exemplos para tu. Olha isso aqui, ó. Tu consegue enxergar de imediato na letra A um curto-circuito? Eu enxergo. Esse aqui, ó. Só que eu vou usar a técnica para achar a resistência equivalente entre os pontos A e B. Agora eu não tenho como movimentar com o ponto A. Eu não tenho como passar para o outro lado sem atropelar um resistor. Mas o ponto B pode vir para cá. Pode subir. Pode vir para cá. Pode vir para cá, que eu não atropelei resistor algum. Então a resistência equivalente entre A e B é simplesmente 10. Por que 10? Porque 6 está ligado entre B e B. Se está ligado entre pontos de nomes iguais, um abraço, morreu. Esse cara aqui está morto. Não se encontra mais entre nós. Olha o B, olha a letra B. Esse ponto A pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá. Mas não dá para passar para o outro lado, senão atropela o resistor. Não pode. Esse ponto B pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá. Repare, eu mexo com o ponto B sem atropelar resistor. E aí eu chego à conclusão de que esse cara está morto, porque ele está ligado entre B e B. Deixa eu remontar o circuito para tu. O ponto A está aqui e o ponto B está aqui. O 3 não participa. Por quê? Entre B e B. Moleque,
Entre A e B há um resistor de 3 em série com de 3. Então há um resistor de 6 ohms. Joga ele lá. 6 ohms. Entre A e B ainda há um resistor de 3 ohms. A. Joga ele lá. E aí você chega à triste conclusão de que 6 e 3 estão em paralelo. Todo esse circuitão aqui, após analisar o curto-circuito, virou 6 e 3 em paralelo. O que me dá a resistência equivalente, produto pela soma, 6 vezes 3 por 6 mais 3. Ou seja, 18 sobre 9 do verbo 2. Ok? Vá para a letra C. O ponto A não tem como sair daqui sem atropelar resistor. Deixa ele ali. O ponto B também não. Mas eu estou enxergando ali que tem um curto-circuito. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo ponto. Eu posso fazer isso. Eu vou chamar esse ponto de C, por exemplo. E aí eu te pergunto, pode trazer o C para cá? 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 E aí você enxerga que esse resistor de 8, ele está ligado entre C e C. Casa e construção. Morreu. Esse cara entre C e C. Pontos de nomes iguais. Morreu. E aí eu te pergunto, o 4 de cima está entre C e C? Não. Está entre A e C. O de baixo está entre C e C? Não. Está entre B e C. Eu vou esticar o meu circuito. Olha só, eu vou esticar ele. É um belo método. Esticar o circuito. Só toma cuidado que os extremos do circuito, que são A e B, têm que ser mantidos. Então, por exemplo, o A é um dos extremos. O B é outro extremo. O C é intermediário. Aqui entre A e C existe o primeiro resistor, que é o de 4. Entre B e C existe um resistor, que é o de 4. Esses dois resistores estão em série. Então a resistência equivalente é a soma dos dois. 4 mais 4. A resistência equivalente, 8 ohms. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Amor de minha vida, se inscreve no canal. Quero 1 milhão de likes nesse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma curtida aí, que isso é importante pra gente. E você vai receber, ativando o sininho, notificações das próximas videoaulas maravilhosas, fabulosas do canal FM+, ok? Beijo do gordo, tchau!